E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Na descrição do vídeo consta 2 links de compra do meu e-book O Karatê Além da Luta. Um link da Eduz e outro da Hotmart. O valor de venda é quase simbólico, mas me ajuda muito. Agora vamos para o conteúdo? Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível, daquelas que mudam a forma como a gente enxerga o mundo. Vocês já pararam para pensar como uma pequena ilha no Japão, Okinawa, foi o berço de uma arte marcial que conquistou o planeta? Pois é, o karatê não é só sobre socos e chutes. É uma história de tradição, de disciplina, de muito, mas muito suor, e de uma filosofia de vida que moldou, literalmente, milhões de pessoas. Shotokan, Goju Ryu, Shito Ryu e Wado Ryu. Cada um desses estilos é como um capítulo diferente de um livro épico. Eles têm seus próprios heróis, seus fundadores lendários, suas forças e até suas fraquezas. A gente vai desvendar juntos quem foram esses mestres, o que torna cada estilo único, quais são seus katas mais importantes, aquelas sequências de movimentos que são a alma do karatê, e como, no final das contas, todos eles estão conectados por uma linhagem de professores e alunos que parece coisa de filme. É uma teia complexa e fascinante de conhecimento passado de geração em geração. Então se preparem, porque essa viagem vai muito além das técnicas de luta que a gente vê nos filmes. Nós vamos mergulhar no coração e no espírito do karatê. Vamos entender por que, para um karateca, o maior oponente não é quem está na sua frente, mas sim as próprias limitações. A gente vai descobrir a filosofia por trás de cada movimento e entender como essa arte marcial se tornou uma ferramenta poderosa de autodesenvolvimento. Pega sua faixa, amarra firme e vem comigo desvendar os segredos dos 4 estilos de karatê que dominaram o mundo. Para começar essa nossa saga, a gente precisa falar do estilo que talvez seja o mais famoso, o mais praticado no mundo todo, o Shotokan. E para entender o Shotokan, a gente precisa conhecer o homem por trás dele, o mestre Gichin Funakoshi. Pensem num professor, um poeta, um filósofo, que por acaso também era um mestre de karatê. Funakoshi não inventou o karatê, mas ele foi o grande embaixador. A pessoa que teve a coragem e a visão de levar essa arte de Okinawa para o Japão continental no início do século XX e de lá para o mundo. Ele acreditava que o karatê era um um caminho para o aperfeiçoamento do caráter. O nome Shotokan, aliás, vem de Shoto, o pseudônimo que ele usava para escrever poesias, e Kan, que significa salão ou casa, ou seja, a casa de Shoto. Mas como é o karatê Shotokan na prática? Imagina a força bruta e precisão cirúrgica se encontrando. A principal característica do Shotokan são suas posturas baixas e longas, como a Zenkutsu Dachi. Elas servem como uma base sólida, uma mola, para gerar uma potência devastadora. Os golpes são diretos, lineares, como uma flecha buscando o alvo. É tudo sobre o Iken Hisatsu, a ideia de aniquilar com um só golpe. A disciplina é extremamente rígida. Cada movimento é executado com o máximo de energia e foco, buscando uma explosão de poder que vem do quadril, o famoso Kimi. É um estilo que exige muito do corpo e da mente, forjando um espírito inabalável. Claro que todo sistema tem seus desafios. A grande força do Shotokan, essa ênfase em ataques longos e poderosos, também pode ser vista como um ponto a ser trabalhado. Por focar tanto na distância longa e nos ataques lineares, o estilo pode, às vezes, apresentar uma certa falta de fluidez no combate muito próximo, no infight. A luta agarrada e as técnicas mais circulares não são o foco principal aqui. É um estilo que brilha quando se tem espaço para se mover e gerar aquela potência característica, mas que exige do praticante uma adaptação quando a distância se encurta de repente. É um xadrez de movimento e explosão. E onde a gente vê a essência do Shotokan? Nos katas.
Os katas são o coração do estilo, a biblioteca de técnicas deixada por Funakoshi e seus mestres. A série Heian, por exemplo, são os 5 katas básicos que todo iniciante aprende. Eles são a fundação. Depois, temos os katas mais avançados, como a série Teki, que é toda praticada numa linha reta, focando na luta em espaços confinados. E claro, os gigantes Basai-dai, que ensina a transformar uma desvantagem em vantagem, Kanku-dai, que simboliza a contemplação do céu e é um dos katas mais longos e complexos, e o incrível Unsu, ou mãos de nuvem, com suas técnicas acrobáticas e saltos. No final das contas, a filosofia de Funakoshi era clara e está imortalizada nos seus 20 preceitos, o Nijukun. Ele dizia, Karate ni senti nashi. No karatê, não existe primeiro ataque. Isso resume tudo. O objetivo não era criar brigões, mas sim pessoas melhores. O treinamento rigoroso, a busca pela perfeição técnica, a disciplina de ferro, tudo isso servia a um propósito maior, moldar o caráter, construir a humildade, o respeito, a perseverança. O Shotokan não é só uma luta, é uma ferramenta para polir o espírito, para que o praticante se torne uma pessoa melhor dentro e fora do dojo. É o verdadeiro caminho. Agora, vamos mudar um pouco o ritmo e explorar um estilo que busca o equilíbrio perfeito entre duas forças opostas. O Goju Ryu. Se o Shotokan é a lança, o Goju Ryu é o escudo e a espada ao mesmo tempo. O criador dessa maravilha foi o mestre Chojun Miyagi, um homem que viajou para a China, na província de Fujian, para beber direto da fonte das artes marciais chinesas que influenciaram o karatê de Okinawa. Ele era aluno do lendário Kanryo Higaonna, e o que ele fez foi sistematizar e aprofundar esses ensinamentos, criando um estilo único. O nome Goju Ryu significa literalmente estilo do duro, Go, e suave, Ju, um conceito tirado de um poema clássico de artes marciais. E essa dualidade está em tudo no Goju Ryu. Pensem assim, o Go representa as técnicas duras, os ataques explosivos, os bloqueios firmes, os golpes diretos e potentes. É a força do tigre. Já o Ju representa as técnicas suaves, os movimentos circulares, os bloqueios que desviam a força do oponente em vez de se chocar contra ela, as técnicas de mão aberta. É a fluidez da água. O grande ponto forte do Goju Ryu é exatamente essa combinação. O praticante aprende a lutar em todas as distâncias, mas brilha especialmente na curta distância, usando defesas circulares para controlar o adversário e contra-atacar com uma potência devastadora de perto. Um dos pilares do Goju Ryu, e algo que o diferencia muito, é a ênfase na respiração. A respiração Ibuki, um método de respiração sonora e abdominal, não é só para oxigenar o corpo. Ela serve para contrair a musculatura, unificar o corpo e a mente, e absorver impactos. É por isso que o Goju Ryu tem um condicionamento físico tão intenso, o Kote Kitai, onde os praticantes endurecem o corpo trocando golpes nos braços e pernas. Esse rigor físico, aliás, pode ser visto como um desafio. Não é um estilo para qualquer um. Ele exige uma dedicação imensa e uma capacidade de suportar dor e desconforto para fortalecer o corpo a um nível extremo. O coração do Goju Ryu pulsa através de seus katas. E aqui, 2 deles são a base de tudo, Sanshin e Tensho. O Sanshin, o kata duro, é uma meditação em movimento, praticado com tensão muscular máxima e respiração Ibuki. Ele desenvolve a estrutura, a força e a resistência. É o Go. Já o Tensho, o kata suave, é o oposto complementar. Com movimentos fluidos e circulares de mãos abertas e respiração mais suave, ele desenvolve a sensibilidade, a fluidez e o controle de energia. É o Ju. Além deles, temos katas de combate incríveis como Saifa, Seiyun-chin, Shiso-chin, Seipai e Kururunfa, cada um explorando diferentes estratégias de luta. Mais do que qualquer outro estilo, talvez, o Goju Ryu carrega uma forte espiritualidade.
Chojun Miyagi não estava apenas ensinando a lutar. Ele estava ensinando um caminho de vida baseado no equilíbrio. A ideia é que, assim como na luta, a vida exige momentos de dureza e momentos de suavidade. É preciso saber quando ser firme como uma rocha e quando ser flexível como o bambu. O treinamento intenso do corpo e da respiração busca harmonizar o ser, conectando o físico ao mental e ao espiritual. Praticar Goju Ryu é buscar esse equilíbrio dentro de si mesmo, para se tornar não apenas um lutador completo, mas um ser humano completo. Se o Shotokan é o especialista em longa distância e o Goju Ryu é o mestre do combate próximo, o nosso próximo estilo, o Shito Ryu, é o erudito, o bibliotecário, a enciclopédia viva do karatê. E o responsável por essa compilação monumental de conhecimento foi o mestre Kenwa Mabuni. Pensem na sorte desse cara, ele teve o privilégio de treinar intensamente com os 2 maiores mestres de Okinawa da sua época. Ele aprendeu o karatê de Shurite, mais linear e rápido, com o mestre Anko Itosu, o mesmo professor de Funakoshi. E também aprendeu o karatê de Nahate, mais circular e focado na força, com o mestre Kanryo Higaonna, o professor de Miyagi. Mabuni não quis escolher um lado. Em vez disso, ele fez algo genial. Ele decidiu honrar ambos os seus mestres e preservar tudo o que aprendeu. O nome Shito Ryu é uma homenagem direta a eles. Shi vem da pronúncia alternativa do kanji Ito de Itosu, e To vem do kanji Higa de Higaonna. Ryu significa estilo, ou seja, o estilo de Itosu e Higaonna. Mabuni criou um sistema que não apenas incluía as técnicas de ambos os mestres, mas que buscava entender os princípios por trás delas, preservando uma quantidade gigantesca de conhecimento que poderia ter se perdido no tempo. O grande ponto forte do Shito Ryu é, sem dúvida, sua diversidade. É o estilo com o maior número de katas, com algumas linhagens catalogando mais de 90 deles. É uma verdadeira biblioteca. Um praticante de Shito Ryu aprende técnicas lineares e explosivas, como no Shotokan, e também técnicas circulares e de respiração, como no Goju Ryu. Ele tem um arsenal gigantesco à sua disposição, podendo adaptar sua luta a qualquer situação e a qualquer tipo de oponente. É um estilo que valoriza a precisão, a velocidade e a eficiência, aplicando os 5 princípios de defesa de Uki no Go Gensoku. Essa riqueza, no entanto, também traz o seu maior desafio: a complexidade. Aprender Shito Ryu é como fazer uma faculdade de karatê. Com tantos katas e técnicas, um praticante pode levar uma vida inteira para dominar o currículo do estilo. Existe o risco de se tornar um colecionador de katas, sabendo um pouco de tudo, mas sem se aprofundar de verdade em nada. Por isso, a metodologia de ensino no Shito Ryu é crucial, exigindo que o aluno não apenas decore os movimentos, mas entenda profundamente os princípios, o bunkai, por trás de cada técnica de cada kata. A lista de katas do Shito Ryu é um reflexo de sua herança dupla. Ele inclui os katas da linhagem de Itosu, como a série Pinan, que é a versão original do Heian do Shotokan, Naihanchi, Basai e Kushanku. E também inclui os katas da linhagem de Higaonna, como Sanshin, Tenshu e Seipai. Além disso, Mabuni e seus alunos incorporaram outros katas, como Papuren e Hohai, criando um sistema incrivelmente completo. A filosofia de Mabuni era de preservação. Ele se via como um guardião da herança do karatê, e o Shito Ryu é o seu legado, um tesouro que garante que a sabedoria e as técnicas dos grandes mestres do passado continuem vivas para as futuras gerações. E para fechar nosso quarteto de gigantes, vamos falar de um estilo que é uma fusão, uma mistura que quebrou paradigmas. Se os outros 3 estilos são 100% okinawanos em sua essência, o Wado Ryu é o resultado de um casamento entre o karatê de Okinawa e uma outra arte marcial japonesa poderosíssima, o jiu-jitsu.
O arquiteto dessa fusão foi Hironori Otsuka, e a história dele é fascinante. Otsuka já era um mestre de Shindo Yoshin Ryu Jiu-Jitsu, uma arte focada em torções, imobilizações e fluidez, quando conheceu Gichin Funakoshi e se apaixonou pelo karatê. Ele se tornou um dos alunos mais graduados de Funakoshi. Mas Otsuka sentia que faltava algo. Com sua bagagem no jiu-jitsu, ele achava alguns movimentos do karatê da época um pouco rígidos demais. Ele acreditava que a verdadeira eficiência marcial não estava na colisão de forças, no força contra força, mas sim na harmonia, na fluidez. Então ele fez o impensável, integrou os princípios do seu jiu-jitsu, como esquivas, o tai sabaki, projeções, o nage waza e torções, o kansetsu waza, ao karatê que aprendeu com Funakoshi. Ele criou o Wado Ryu, que significa estilo do caminho da harmonia ou caminho da paz. O ponto forte do Wado Ryu é exatamente essa fluidez. Diferente do Shotokan, que se baseia em posturas baixas e ataques diretos, o Wado Ryu utiliza posturas mais altas e naturais, permitindo uma mobilidade muito maior. O foco não é bloquear um ataque de frente, mas sim esquivar-se da linha de ataque, entrar na guarda do oponente e usar a própria força dele contra ele mesmo, redirecionando sua energia. É um estilo muito inteligente, que busca evitar o confronto direto e resolver o combate de forma rápida e eficiente, muitas vezes terminando com uma projeção ou uma torção, além do golpe traumático. Essa abordagem mais sutil, no entanto, pode ser mal interpretada. O aparente ponto fraco do Wado Ryu é que, para um observador desatento, ele pode parecer menos agressivo ou menos potente que os outros estilos. Não se vêem aquelas explosões de força e posturas super baixas. Mas isso é um engano. A potência do Wado Ryu é mais interna, mais focada na velocidade, no timing e na aplicação precisa da técnica no ponto certo e na hora certa. É uma agressividade inteligente, que não desperdiça energia e maximiza o resultado com o mínimo de esforço. Os katas do Wado Ryu refletem sua origem. Otsuka adotou e modificou vários katas que aprendeu com Funakoshi, como a série Pinan, Kushanku, Naihanchi, Seishan e Shinto. No entanto, a execução e a aplicação, o bunkai, desses katas no Wado Ryu são completamente diferentes, incorporando os princípios de esquiva e fluidez do jiu-jitsu. A filosofia de Hironori Otsuka era a de que a harmonia é a chave. O objetivo é harmonizar o próprio movimento com a energia do adversário, fluindo como a água ao redor de uma pedra. É uma busca pela paz, não só no sentido de evitar conflitos, mas de encontrar um estado de equilíbrio e serenidade mental, mesmo em meio ao caos de um combate. O Wado Ryu é a prova de que a suavidade pode sim superar a força bruta. E assim, a gente viaja pelo Shotokan, Goju Ryu, Shito Ryu e Wado Ryu. E o mais incrível é perceber como tudo está conectado. Pensem nessa teia de conhecimento. Anko Itosu e Kanryo Higaonna são as duas grandes fontes. Itosu ensina Funakoshi, o pai do Shotokan, e também Mabuni. Higaonna ensina Miyagi, o pai do Goju Ryu, e também Mabuni. E aí Mabuni, o grande compilador, cria o Shito Ryu para unir essas duas linhagens. E para completar, Otsuka, aluno de Funakoshi, adiciona o jiu-jitsu à equação e cria o Wado Ryu. É uma verdadeira árvore genealógica de mestres lendários, onde cada um adicionou sua própria visão, sua própria genialidade, sem nunca esquecer as raízes. Apesar de todas as diferenças que a gente viu, as posturas, as técnicas, o foco na distância longa ou curta, na força ou na fluidez, existe um fio de ouro que une todos esses estilos. Todos eles, sem exceção, buscam algo muito maior do que a simples vitória num combate. O verdadeiro objetivo é o Do, o caminho. É a jornada para moldar o caráter, fortalecer o espírito, cultivar a humildade, o respeito e a autodisciplina.
O oponente no tatame é apenas um espelho para o verdadeiro desafio, que é a luta contra nossas próprias fraquezas, nosso ego, nossa preguiça. No final das contas, o verdadeiro segredo do karatê não está em um kata específico ou em uma técnica secreta. Está na jornada de aperfeiçoamento pessoal. Conhecer esses 4 estilos é mais do que aprender sobre história ou luta. É reconhecer a sabedoria desses mestres do passado, que nos deixaram não apenas um sistema de defesa pessoal, mas um mapa para nos tornarmos seres humanos melhores. Porque, como dizia o mestre Funakoshi, o objetivo final do karatê não reside na vitória ou na derrota, mas no aperfeiçoamento do caráter de seus participantes. E essa é a lição mais poderosa de todas.